Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui e agora vamos colocar a mão na massa aqui para a gente já começar a interagir com o banco de dados, né? Acho que já está na hora, então vamos lá. Então, nesse vídeo eu vou estar falando como que a gente pode estar utilizando aqui a nossa API, né? Se comunicar com o banco de dados. Aqui no caso, eu vou utilizar o SQL Server, tá? Mas poderia ser qualquer outro banco, né? Um MongoDB, um MySQL, o Postgre e assim vai. Tá, mas geralmente, né, nas aplicações ASP.NET, em sua maioria é utilizado o SQL Server, né? Claro que existem outros casos em que o arquiteto lá optou, por alguma razão, utilizar o Postgre, o MongoDB, ou assim vai, o Oracle, né? Tanto faz. Cada cenário tem cada projeto, né, tem os seus porquês, né, de utilizar tal banco. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o SQL Server. E para mim utilizar ele, eu preciso instalar aqui o Entity Framework, tá bom? O que é o Entity Framework? O Entity Framework, ele é um ORM, né, que significa Object Relational Mapping, ou por português seria o mapeamento de objeto relacional. E qual que é a função dele? Além do Entity Framework abstrair os comandos SQL, ele tem a função de fazer uma conversão dos dados lá do banco para sua entidade aqui no nosso código, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela chamada pessoa lá no banco de dados e eu tiver uma classe pessoa aqui no meu projeto, né? Vamos supor aqui, ó, eu vou criar aqui aqui fora do meu, acho que pode ser aqui mesmo, vou criar aqui uma classe, pode ser funcionário, tá? Vamos supor funcionário. Eu tenho uma tabela lá no banco de dados, lá, SQL Server, que se chama funcionário. Eu consigo converter aquela tabela funcionário para essa classe aqui, funcionário. Ele vai conseguir fazer essa conversão. Né? Eu vou ter as mesmas propriedades lá no banco. Né? Eu vou ter a coluna nome, a coluna setor, a coluna sobrenome, por exemplo. E todas as colunas que estiverem lá na minha tabela funcionário, eu vou ter aqui também. Então, quando eu fizer utilizar o Entity Framework, ele vai conseguir fazer essa conversão para mim, tá bom? Então, para a gente utilizar o Entity Framework, eu vou precisar instalar ele aqui via Nugget Package Manager. Então, você vai clicar aqui em cima do seu projeto, você pode vir aqui em Manage Nugget Packages, vou clicar nele aqui e eu vou instalar alguns pacotes deles aqui, tá? O primeiro dele que eu vou procurar aqui é o Entity Framework. Se você só digitar aqui, ó, browser, né? Entity Frame, só vou colocar Entity Frame, não vou nem colocar o nome todo. Ele já vai entender que você está procurando por esse pacote. Então vou instalar esse daqui, ó, ASP.NET, Microsoft Entity Framework Core. Ele vai ter várias versões, tá? Isso aqui é muito importante. Como eu estou utilizando aqui, ó, deixa eu abrir aqui o projeto, ó. Eu estou utilizando a versão do .NET Core 8, eu preciso instalar a mesma versão, tá? Se eu tivesse na versão 7, eu poderia instalar dessa versão 7, 14 até aqui, ó, até a 7.0. Qualquer uma dessas aqui ia funcionar na versão 7. Né? Como eu estou na versão 8, por enquanto eu só tenho essa versão aqui, ó. Ele possui para as versões antigas também, então nesse caso em específico tem que ser a 8, porque senão quando eu tentar rodar a aplicação vai dar um erro de incompatibilidade de versão. Então eu vou instalar aqui o meu Entity Framework Core, que é o meu ORM, né, que vai fazer, como eu disse, ele vai abstrair, né, os meus comandos SQL de uma maneira bem mais fácil, né, ao invés de eu ter que digitar várias linhas de comando SQL lá gigantesca na mão, o Entity Framework Core vai me poupar disso e vai abstrair para mim. Vou instalar também aqui o meu Entity Framework Core SQL Server, né, já que eu quero utilizar o Entity Framework Core com o SQL Server. Então vou dar um accept aqui, ele vai instalar. E uma outra coisa que eu vou precisar também é instalar o Entity Framework Core Tools, para mim poder utilizar ele aqui no meu comando, né, para mim poder criar minhas migrations, que eu já vou explicar para vocês. Beleza, está instalado. Vou fechar essa tela aqui, vou fechar isso daqui também. Se eu olhar aqui nas minhas dependências, ó, eu já tenho
os pacotes instalados aqui. Se lembra que eu disse que toda vez que eu instalar um pacote, eu preciso configurar eles e dizer para a minha aplicação que eu quero usar eles, né? Então, aqui na minha classe Program, eu vou fazer isso daqui, ó. Aqui, antes do meu app build, né? Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou falar, ó, meu builder. Ele está até sugerindo aqui, para poupar tempo, eu vou acabar usando então, ó. O que ele está fazendo? Ele está utilizando aqui, né, na verdade eu vou ter que criar esse contexto aqui. Ele vai utilizar o meu Entity Framework no meu pacote SQL Server, que é esse carinha aqui, ó. O Entity Framework para SQL Server, estou falando que eu quero utilizar ele. Então, quando eu rodar minha aplicação, ele sabe que o banco que eu vou estar utilizando é um SQL Server, e aqui na sequência vai ser minha string de conexão, que eu já vou criar lá. Então, vamos por partes aqui. Talvez eu tenha até atropelado um pouco. Eu vou criar aqui uma pastinha que eu vou chamar de banco. Então, pessoal, esse aqui é só um exemplo demo, tá? Claro que num projeto bem maior, bem mais complexo, isso aqui estaria tudo separado em camadas, em projetos diferentes. Mas aqui só para nível didática mesmo, explicar, eu vou criar tudo aqui dentro desse mesmo projeto. Aqui, nessa pastinha banco, eu vou criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de funcionário context. Então, essa classe aqui é que vai meio que representar o meu banco de dados, né? E para ela representar meu banco de dados, eu preciso falar que ela vai herdar de dbContext, que é o meu Entity Framework. Então, estou falando para o meu Entity Framework usar essa classe aqui, funcionário context, para manipular meu banco com as minhas entidades. Então, toda vez que eu crio uma classe aqui, eu preciso também criar um construtor, passando aqui, né, a option para a classe base, né? dbContextOption, usando o meu context e passando isso para a classe base aqui do meu dbContext. Aqui eu não tenho essa classe funcionário, então eu vou criar ela aqui dentro, tá? Na minha pastinha entidade, ó. Vou vir aqui, folder, vou criar aqui uma entidade, e essa entidade vai ser funcionário. Eu vou criar aqui, ó. Controller, desculpe, class, e vou chamar ela de funcionário. Dentro do meu funcionário, eu vou criar essas propriedades aqui, ó. Tá bom? Vai ter um ID, um nome, um CPF, uma senha e a data que ele foi cadastrado. Beleza. Vou importar ele aqui, né? Ele está reclamando porque ele não está enxergando essa classe, então eu vou dizer para ele utilizar aqui dentro desse projeto mesmo e enxergar aqui o caminho que ele está. Muito bem. Do jeito que está aqui, agora eu tenho que voltar lá para minha classe Program. E uma outra coisa também que eu já estava esquecendo, né? Aqui na minha Connect String, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que mudar isso daqui. Tá? Como eu estou utilizando um SQL Server local, instalado somente na minha máquina, eu preciso dizer que ele vai usar o meu banco local. Então, vai ser isso daqui, ó. Eu vou mudar aqui para esse servidor local e o nome do meu banco de dados vai ser funcionários, tá bom? Assim que eu rodar minha aplicação, ele vai criar para mim esse banco de dados funcionários. Então vou compilar aqui minha aplicação. Acho que ele vai dar um erro, né? Porque ainda tem mais coisas para configurar aqui no meu program. Então aqui, ó, estou querendo que ele utilize o meu funcionário context. Funcionário context. Ele não vai achar porque ele está na outra pastinha, então preciso especificar para ele aqui, tá? Funcionário context. Quero que ele utilize o SQL Server, então preciso também importar aqui o pacote do Entity Framework, tá? E o que ele vai fazer? Ó? Esse configuration aqui, get connect string, ele vai até a minha app settings, ele vai procurar o meu app settings e vai procurar essa chave aqui, ó, default connection. Esse get connect string, ele já sabe que ele vai procurar isso aqui, ó, connect string.
E dentro dele eu quero essa chave default connection, que é exatamente isso daqui, ó. E quando ele procurar essa chave default connection, ele vai ter o valor que é exatamente a minha string de conexão com o banco de dados. Muito bem. Então com isso, eu já vou compilar aqui de novo, né? Vou compilar aqui de novo e eu vou vir aqui, ó. Tools, Luggage Package Manager e Package Manager Console. Ele vai abrir essa telinha aqui para mim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar a minha primeira migração. Quando a migração é para mim criar ele vai gerar para mim, né, um código no Entity Framework, né, pelo meu ORM, que ele vai interpretar isso e vai converter isso em SQL Server para ele criar para mim lá o meu banco de dados. Então eu vou vir aqui e dar esse comando, ó, add migration, e o nome que você vai dar é o que você quiser, né, mas por convenção o pessoal coloca initial, né, inicial. Vou dar um enter aqui, vamos ver o que acontece. Ele criou para mim aqui, ó. Ele está criando uma tabela chamada funcionários. Ele vai criar, tá? Aqui ele só gerou o código do C# aqui, que vai ser convertido para comando SQL pelo meu RM lá, o Entity Framework. Então ele vai criar aqui minha tabela funcionários, vai ter lá a minha coluna ID, né? Que está aqui, que vai ser um tipo inteiro, vai ter o nome, que vai ser um tipo nvarchar max, mas isso aqui eu poderia mudar depois, tá? Mas não vou mexer nisso agora. Vai ter o CPF, senha e a data de cadastro. Beleza. Agora, para mim efetivamente ir lá no banco e criar esse banco aqui de funcionários lá no meu SQL Server, eu preciso agora dar um update database. Vamos ver o que acontece aqui. Muito bem, ele deu um erro aqui dizendo que somente invariant culture supported globalization. Tá. Isso aqui está acontecendo. A gente precisa vir aqui no meu projeto e remover esse carinha aqui, ó, invariant globalization true. Só remove ele, salva. Vamos rodar de novo o mesmo comando. Vamos ver o que acontece. Não fez nada. Tá, deixa eu ver se ele já criou aqui no meu SQL Server. Eu tô... Ah, tá criando aqui agora. Tá. Beleza, deixa eu só compilar aqui de novo então. Parece que ele não conseguiu se comunicar aqui com o meu SQL Server. Só deixa eu ver uma coisa aqui também. Na verdade, isso aqui é porque eu não configurei os ambientes, tá? Então, de primeiro momento, ele tem que ficar aqui no App Settings raiz, né? No principal. Então, por isso que ele não conseguiu, né? Até porque a minha string de conexão estava apontando para um servidor errado. Ele estava utilizando esse daqui ao invés desse desenvolvimento. Porque eu não configurei aqui no meu programa qual ambiente que ele vai estar utilizando. Isso aqui é uma outra coisa que eu posso fazer depois. Aí de primeiro momento ele vai procurar aqui no meu App Settings principal, que é o que já vem no projeto. Então eu vou mudar aqui para esse daqui. Então ele vai apontar agora para o servidor certo. Vou voltar aqui. Vou dar um update. E ele criou. Muito bem. Eu vou abrir aqui meu SQL Server. Deixa eu abrir aqui meu SQL Server. Está carregando. Então tá aqui, ó. Deixa eu arrastar para cá. Ele criou a minha tabela funcionários. E está aqui a minha tabela funcionários. No momento não tem nada dentro dela, tá? Mas está aqui as colunas, ó, o ID, o nome, o CPF, senha e a data de cadastro. Tá bom? Quando eu dei o comando aqui, né? Ele veio e criou para mim, ó. Se a gente olhar aqui todo o log que ele gerou, ó, ele criou uma tabela que... Ó, create database funcionários, né? Colocou ali o nome das chaves, as colunas e tudo mais, ó. ID, nome, senha e tudo mais. Muito bem. Com isso aqui, eu já consigo agora trabalhar com o meu banco de dados. Então,
eu vou vir aqui agora nessa pasta entidade aqui, e vou usar essa classe aqui para mim poder inserir lá no meu banco um primeiro funcionário. Então aqui na minha controller, o que eu vou fazer? Também não vou me preocupar com agora convenções, né, de usar repositório, essas coisas aqui, porque é somente para nível de demonstração. Então eu vou criar aqui um método construtor para minha classe, para o meu funcionário controller, e eu vou chamar aqui dentro a minha classe que vai estar utilizando o Entity Framework, né? Porque é essa classe aqui que vai estar essa classe aqui é que meio que vai ser que vai interpretar o meu banco, né? Que vai ser utilizada como banco para mim poder se comunicar com o meu banco. Então vai ser o meu funcionário context. Eu vou vir aqui e vou falar, ó, vou criar aqui uma propriedade private, read only, funcionário context, pode ser isso aqui mesmo, context. Tá bom? Ou seja, o contexto do meu banco. Eu preciso inserir ela também aqui no meu construtor, então eu vou adicionar ele aqui dentro, beleza? E agora com isso aqui eu já consigo, por exemplo, no primeiro aqui retornar uma lista de funcionários. Então eu posso vir aqui, ó, e dar um await context funcionários.list async. Com isso ele vai até o meu banco e vai retornar para mim a lista de funcionários. Eu posso atribuir isso aqui para uma variável funcionários e ele vai retornar do banco para mim os funcionários, e eu jogo aqui para ele retornar num objeto JSON todos os meus funcionários. Vou criar também aqui um outro método onde eu vou obter um funcionário por ID, tá? Então eu vou mudar isso daqui e eu vou colocar isso aqui de obter por ID. Vai ficar esse nome aqui mesmo, bem sugestivo. Só que beleza, obter por ID. Então eu preciso colocar aqui uma barrinha entre chaves. Eu vou colocar aqui ID. E eu preciso também falar que esse ID ele é um tipo inteiro. Então eu vou só colocar aqui, ó, int. Ele já vai entender que o parâmetro que eu passar aqui vai ser um tipo inteiro. Eu vou mudar aqui também o nome dele para obter por ID. E aqui eu vou colocar um parâmetro int também, que é o ID. Esse parâmetro aqui da rota tem que ser exatamente o mesmo nome aqui, tá? Se você colocar ID assim e colocar um ID com I maiúsculo, ele vai se perder, tem que ser exatamente igual, tá? Então, tem que se atentar a isso. E o tipo que está aqui, o int, tem que ser o mesmo que está aqui, para a rota saber certinho o que você está querendo fazer. Então, beleza, eu quero obter um funcionário por ID, eu vou reaproveitar esse trecho aqui e vou fazer o seguinte, ó, eu quero que ele vá lá no meu banco, na tabela funcionários, e vai procurar o primeiro, né, o primeiro lá que tenha esse ID. Então eu vou colocar aqui um x, né, x.id seja igual ao ID que está sendo passado aqui no parâmetro, ó. Então isso daqui, ó, ele está abstraindo todo o comando gigante que eu teria que digitar em SQL Server. Imagina eu ter que digitar aqui agora, entre aspas simples, né, select todos from funcionários where id, né, seja igual ao meu id que está sendo passado ali, né, por exemplo, o id que está sendo passado lá no parâmetro. Aqui eu só estou abreviando, só um exemplo. Mas veja que além disso aqui ainda teria que instalar aqui um outro pacote, né, o ADO.NET, seria uma coisinha um pouquinho mais chata de fazer. Então o Entity Framework, ele, ao invés de você digitar, isso aqui é só um comando select bem pequenininho, imagina você está fazendo um select bem mais grande, utilizando joins aqui, ia ficar um negócio gigante. E o Entity Framework, ele te abstrai muita coisa, ele te poupa de digitar muita coisa. Então esse comando aqui, ó, first or default, ele vai procurar o primeiro que esteja com esse ID. Eu poderia também utilizar o where aqui, ó. Oh meu Deus. Aqui, ó. Mas meu Deus do céu, você vai ficar aparecendo na frente. Aqui, ó. Where, onde o ID seja igual a esse daqui, só que daí no final eu preciso colocar aqui também o first or default. Tá bom? Mas eu prefiro já utilizar aqui o first or default, que ele já fica melhor.
né? Então é mais performático. Então ele vai procurar aqui um funcionário. Se esse funcionário não existir, então eu vou colocar aqui, ó, se esse funcionário aqui ele for nulo, né? Ele vai retornar para mim aqui um not found. Return not found, né? Você pode colocar aqui um texto, né, dizendo que funcionário não encontrado. Beleza. Do contrário, se ele achou, então ele vai retornar meu funcionário aqui. Um outro que a gente vai fazer também é o método de cadastrar. Então eu já vou copiar isso aqui para poupar um pouco de tempo. E quando a gente vai cadastrar um dado, agora já estamos falando de um outro verbo. Então vamos falar com post agora, né? O post é quando a gente quer manipular dados, né? A gente está querendo cadastrar algo no nosso banco. Então vamos utilizar o verbo post. E aqui, ó, eu posso só colocar o nome dessa rota de cadastrar, tá bom? Aqui também eu vou chamar esse método de cadastrar. Não preciso passar nenhum parâmetro aqui, e sim o meu funcionário. Então, aqui dentro, ó, vou passar o meu funcionário e vou chamar isso aqui de modelo, né? Model, que é o meu modelo de funcionário que eu quero cadastrar na base. Então, bem aqui, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou vir aqui, eu vou apagar isso aqui, tá? Não vou utilizar aqui. Eu vou falar aqui no meu contexto aqui de funcionários, ó, eu vou adicionar um novo funcionário, tá? Então, eu vou dar aqui um add async, passando o meu modelo. Nesse momento aqui, eu ainda não salvei no banco, ele só está salvando na memória. Tá? Quando eu der aqui um context.save changes, aí que sim, ele salvou no banco, tá bom? E no final eu posso retornar aqui ao invés de um OK, posso também retornar aqui um created. Aqui ele pede um objeto, né? Então eu vou colocar aqui, ó, created funcionários. Eu posso até utilizar aqui esse modo que é o meu funcionário, né? Aqui tem todos os dados dos meus funcionários. Então, nesse momento aqui, eu criei lá no banco de dados um novo funcionário. Vou também poder fazer um outro método aqui para atualizar, né? Então, ó, atualizar a gente pode estar utilizando o put. Então, aqui vou mudar também para atualizar. E quando eu for atualizar um funcionário, eu vou primeiro pesquisar ele para ver se ele existe, tá? Então eu já vou adiantar um pouco aqui o código para o vídeo não ficar muito extenso. Então vai estar assim, ó. Deixa eu mudar isso aqui. Isso aqui também. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Então o que está acontecendo aqui, ó? Primeiro, quando eu for atualizar o funcionário, eu vou até o banco e vou verificar, esse funcionário existe? Ah, ele existe, então beleza. Então agora eu quero que o nome dele passe a ser o novo nome que eu estou passando aqui no parâmetro, o CPF também, caso mude CPF e a senha, tá bom? Nesse momento, depois que eu atualizar ele, eu venho e dou um save changes e retorno o novo funcionário atualizado. E por último, eu vou criar aqui um método que vai simplesmente deletar ele do banco de dados. Então, eu vou mudar o verbo dele aqui para delete. E nesse caso aqui, eu vou mudar o nome dessa rota para excluir, também passando o meu ID, o ID do funcionário que eu quero excluir, tá? E aqui eu vou falar que é um int também. Vou aproveitar isso aqui, ó. Vou arrancar esse cara daqui, vou falar que eu quero passar o ID e esse método vai se chamar excluir. Beleza. E também já vou adiantar aqui, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ele vai no meu contexto lá de funcionários. A primeira coisa que eu quero ver antes de excluir esse usuário, ele existe na base? Ah, ele existe. Se ele não existisse, ele ia retornar aqui um não encontrado, tá? Se ele existir, então vai até a tabela de funcionários e remove esse funcionário aqui que eu encontrei na base e salva. Nesse momento aqui, nesse remove, ele só fez a remoção em memória.
Agora você precisa remover ele lá no banco, tá bom? Bom, vou colocar um breakpoint aqui em cada um para a gente poder acompanhar. E vamos rodar a aplicação aqui, ó. Eu vou rodar e vamos ver se está tudo funcionando, né? Tá carregando e tá aqui, ó. Cada um dos meus endpoints, cada uma das minhas rotas. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, ó, funcionários. Se eu executar aqui, não vai retornar nada, porque ainda não tem nada salvo no meu banco, né? Ó, não trouxe nada. Então, vamos vir aqui e vamos cadastrar um novo usuário. Ó. Try it out. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu nome, ó, César. Vou colocar um CPF louco aqui, né? Esse número doido. A minha senha vai ser, sei lá, 10, 20, 30. E a data de cadastro eu já vou deixar essa daqui mesmo, que é a data de hoje. Vou enviar. Ele caiu aqui, ó. O que eu tenho aqui? Tudo que eu digitei lá no meu front-end, por exemplo. Vamos supor que isso daqui, ó, fosse lá um formulário no seu front-end, onde você digitou tudo isso aqui. Assim que você clicou em submeter, você enviou esses dados para a API. A API recebeu aqui, ó, nesse meu parâmetro funcionário, eu tenho todos os dados aqui. Agora ele vai vir e vai salvar lá no meu banco. E já vai retornar para mim o que ele acabou de cadastrar. Então, ó, se eu abrir aqui, ele foi lá e salvou no banco e já mostrou o que eu salvei. Se eu olhar aqui no meu banco agora, vou atualizar aqui, ó, tá aqui. Na minha tabela de funcionários, eu tenho aqui o César com esse CPF, essa senha e a data que ele foi cadastrado, né? Agora vamos supor que eu queira editar o que eu acabei de cadastrar aqui. Então, eu vou copiar os meus dados aqui, né? Eu sei que meu ID na base aqui, ó, é 1. Então eu preciso passar aqui o meu ID 1. Tá? Ao invés de César, eu vou colocar meu sobrenome aqui, que o final é Santos. Então, César Santos. Vou mudar meu CPF aqui para 852. A minha senha vai ser teste. E pode deixar a mesma data aqui mesmo. Então, vou enviar. Ó, vamos supor lá que você está no formulário no teu front-end lá que agora é para editar o dado. Então você mandou, se submeteu o formulário, enviou para a API, ela sabe que a rota é essa daqui, atualizar, ela recebeu os novos dados, tá aqui, ó, tudo que eu digitei aqui. E o que ele vai fazer? Beleza. Esse cara existe na base? Ele foi até o banco de dados nesse momento. Ah, existe, ó. Tá tudo aqui. Só que perceba que o que ele está pegando aqui é o meu dado atual do banco, tá? Ó, o senha 10, 20, 30, esse CPF aqui, ó, César, somente meu nome, ó. Tá bom? César 10, 20, 30. Só que eu quero mudar para os dados que veio do formulário agora, né? Ó, César Santos, mudei a senha para teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu peguei esse usuário do banco e eu quero alterar o nome dele, ó. Ele vai sair de César para César Augusto. O CPF aqui, que esse número todo aí vai mudar somente para 852. A senha que era 10, 20, 30 vai mudar para teste. E agora eu vou salvar no banco de dados e já vou retornar o meu funcionário atualizado. Se eu vim aqui e executar a alteração, está aqui, ó, o novo dado que eu alterei. E para finalizar, agora vamos testar. Vamos vir aqui, né, e obter a lista de funcionários, né? Eu só tenho esse mesmo, somente o César aqui que eu cadastrei. Então na minha lista só vai retornar um item, né? Se eu tivesse 10 nomes aqui, ia retornar 10 pessoas. E vamos testar aqui o método de obter por ID. Então vou vir aqui, vou colocar o ID 1, porque eu sei que o meu ID lá no banco está como 1. Vou retornar. Ele vai vir aqui até a base, ó. Ele vai passar o parâmetro lá que você mandou por solicitação lá no teu front-end. Vai procurar esse cara lá na base pelo ID1. Ele achou. Se ele não tivesse achado, ia retornar esse funcionário não encontrado, mas ele achou, então ele vai retornar aqui na tela para mim, ó, César Augusto, todos os meus dados e tudo mais. E agora, se eu quiser excluir ele, né, simplesmente eu passo o ID. Então, exclua o meu funcionário César lá pelo ID. Então, ele vai cair aqui no meu endpoint de excluir, né, na minha rota excluir. Passei o ID para ele, que é o ID1. A primeira coisa que ele vai fazer é procurar esse usuário
né, esse funcionário pelo ID, ele achou, então já que ele achou, exclua ele para mim do meu banco. E retorna aqui que o funcionário foi excluído. Beleza. Se eu for no meu banco agora, ó, já não existe mais nada, minha tabela está vazia. Beleza? Então, é assim que a gente utiliza, né, um Entity Framework, né, junto com o nosso ASP.NET Core. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está pegando essa tabela aqui, funcionários, e está fazendo meio que uma conversão dela para essa minha classe funcionário aqui, ó. Perceba que eu tenho os mesmos dados, né? Ó, vou colocar do lado aqui. Ó, ID, eu tenho o nome, CPF, a senha e a data de cadastro, tá bom? Então ele vai entender, o Entity Framework vai fazer a conversão dessa tabela funcionário para essa minha classe funcionários, né? Essa é a mágica que ele faz para a gente, facilita bastante, tá bom? Então aqui sobre o nosso, né, para esse vídeo aqui, a gente falou como a gente pode estar criando aqui um banco de dados, né, e fazendo uma inserção nele utilizando o Entity Framework. E agora no próximo vídeo eu vou estar abordando uma melhor prática, né, umas melhores práticas de como trabalhar com essa questão do banco aí com o Entity Framework utilizando as DTOs, né, que é os Data Transfers Object, que é uma melhor prática da gente estar fazendo as manipulações de dado. Ao invés de a gente utilizar a nossa classe principal do banco, a gente utilizar uma classe que vai representar o nosso dado, né? Então eu explico para vocês melhores no próximo vídeo, até porque isso daqui já está com 31 minutos, beleza? Então vejo vocês lá, valeu!